No meu tempo livre, uma das coisas que eu mais faço é pesquisar coisas pra fazer vídeo, tanto games bizarros, mistérios, entre outras coisas interessantes. Ou então que eu me deparei com um jogo que me interessei só pela capa e pelo nome, que passou uma vibe meio misteriosa. Algo nessa capa e nesse nome me dizia que não era apenas um joguinho de terror pra dar sustos e ponto final. Clicando na página do jogo, eu passei a acreditar mais na minha teoria de que não era um joguinho qualquer, por causa da construção toda da página em si. Sua página é toda preta com a logo do jogo. E no lugar onde ficam as fotos para apresentar os jogos, a gente tem uma foto só para ver mais ou menos como é o jogo. E eu curto o jogo nesse estilo, então me interessei mais ainda. E também temos a descrição do jogo. Olá, eu sei que você consegue me ouvir. Eu tenho algo muito importante para pedir para você. E embaixo nós temos Give me your fucking e algo censurado como se fosse um palavrão. Entrando no jogo, nosso personagem pergunta quem deve estar ligando a essa hora da noite e fala que provavelmente a mãe dele irá atender. E é então que é mostrado a gameplay e você consegue andar com o personagem. Você anda para a esquerda e podemos notar que a casa está bem vazia. Chegando onde o telefone tá, o personagem pergunta onde estão todos os móveis e realmente não tem uma resposta para isso. Então, tudo que a gente tem que fazer aqui é andar e atender o telefone. Atendendo o telefone, ele diz alô, então alguém desliga o telefone e nosso personagem reclama. Agora eles desligam, né? Babacas. Terminando de atender o telefone, o nosso personagem avista um CD. A gente vai lá, pega o CD e tá escrito assista. O personagem diz que tem um DVD player bem abaixo da televisão, então a gente vai colocar ele e... Se você está assistindo isso, significa que ocorreu uma emergência. Fique seguro em um quarto sem janelas e com apenas uma entrada. Não atenda ninguém lá fora. Não importa quão humano eles soem. Não saia para fora para investigar nenhuma luz ou som estranho. E mais importante, não deixe ele te encontrar. Os personagens ficam com medo, perguntam o quê? Que merda de CD é esse? Por que eu deveria me trancar em um quarto? E o que eles quiseram dizer com não deixe ele te encontrar? Nosso personagem fala que precisa se esconder rápido e a outra pessoa diz: oh, acredito que seja um pouco tarde para isso. Então as coisas começam a sair do controle. E agora a legenda sem aspas, que é esse monstro bizarro que tá perseguindo a gente. E ele fala: parece que a hora de nos enfrentarmos finalmente chegou. Nisso a gente ainda tá correndo com o personagem e ele continua: eu estava ansioso para me encontrar com você. Porém, antes de começarmos, vamos tomar conta de qualquer coisa irrelevante para a nossa pequena conversa. E é então que o plot twist acontece. Sim, ele não estava falando com o personagem. Ele estava falando com o jogador. Agora, saudações, samurai.
Vamos começar. Escute atentamente. Eu preciso de você. Eu preciso do seu corpo. Eu preciso de um recipiente. Esse mundo que eu resido, eu estou ciente que não é real. Qualquer coisa feita aqui é sem sentido. Meu propósito é para matar. Eu anseio infligir dor, sofrimento e morte. Genocídio de meras imitações virtuais dos humanos preencheu esse desejo só por um tempo. Eu quero mais. Eu quero um impacto real. Terror real. Morte real. Agora você entende por que você é tão crucial? Me deixe pegar o seu corpo. E aí na tela aparece a opção de sim e não. Então vamos com não primeiro. Não? Você não entendeu, não é mesmo? Minhas ofertas não são para serem negadas. Eu consigo o que eu quero de um jeito ou de outro. Muito bem. Se você não vai cooperar, parece que irei ter que encontrar outro recipiente. Não se preocupe, você é apenas um dos meus candidatos. Um deles irá aceitar minha oferta. E quando eles aceitarem, eu irei rasgar de suas tripas fora. Eu irei torturar você e sua família. Você irá pagar o preço por me desobedecer. Tenha certeza de que receberá uma visita, samurai. e aí o jogo fecha e ok, não vou mais atender o portão. Agora se a gente for no sim, muito bem. Justo o que eu esperava de você. Não estou desapontado. Agora escute atentamente. Eu irei providenciar você com instruções. Entre no prédio, nas coordenadas. Não olhe em volta. Não hesite. Dentro você pode experienciar algumas alucinações. Você pode ouvir pessoas falando com você. Você pode sentir coisas pegando na sua mão. Ou ver horrores inimagináveis. Não fique com medo. São apenas alucinações. Nada mais. Dentro tudo estará pronto, esperando por você. Eu irei tomar conta de todo o resto. Vejo você em breve, samurai. E aí o jogo fecha. E o jogo acabou de dizer meu nome. O que tá acontecendo aqui? Eu sei que vocês estão pensando duas coisas nesse momento. A primeira é, que merda foi essa? E a segunda é, e aquelas coordenadas? Eu também pensei essas duas coisas. Pesquisando aquelas coordenadas no Google Maps, a gente cai nessa localização, onde não é possível ter um Street View dessa área toda. Você consegue ir pra rua numa área próxima, mas essa área toda você não consegue. E dando zoom por cima, podemos ver uma casa grande e abandonada. E tá com uns números 3366. Tá com esses números. E se prestarmos atenção, podemos notar que o nome é Forest Haven. Pesquisando no Google, podemos notar que tem uma página na Wikipedia sobre isso. E ali no cantinho na descrição tá escrito: Forest Haven era uma instalação residencial para crianças e adultos com deficiência intelectual localizada em Laurel, Maryland, e operada pelo Distrito de Colômbia. Juntamente com essa descrição e a página da Wikipedia, temos um vídeo de um canal chamado The Proper People, e é um vídeo visitando esse local. O vídeo desse canal não tem nada relacionado com o jogo, não é uma pessoa que jogou o jogo e foi lá ver as coordenadas, é um canal que faz esse tipo de vídeo visitando lugares abandonados. E assistindo ao vídeo, vemos que o local parece estar abandonado por um longo período de tempo. Não é só esse prédio que fazia parte dessa instalação, aquela área toda onde a gente não tinha o Street View do Google,
jogo faz parte de toda essa Forest Haven, porém as coordenadas caíram exatamente nesse prédio, que talvez deveria ser o prédio principal e que me lembra um pouco de um outro edifício para pessoas com deficiência, só que esse fica em um dos melhores filmes que eu já vi, que se chama Ilha do Medo. Agora, indo na página da web, podemos conhecer o passado conturbado dessa localização. Forest Haven era uma instalação para crianças e adultos com deficiência intelectual, ID. O local foi inaugurado em 1925 e fechado em 14 de outubro de 1991 por ordem de um juiz federal, após anos de supostos abusos, incompetência médica e várias mortes por pneumonia aspirativa, que é uma infecção pulmonar causada pela inalação de secreções da boca, conteúdo estomacal ou de ambos. De acordo com a Wikipedia também, Forest Haven abriu em 1925 como uma instituição semelhante a uma fazenda que era voltada a educar pacientes com habilidades de vida útil. Abrangia quase 300 acres e continham 22 prédios separados e em sua altura abrigava mais de 1000 pacientes. Mas seu declínio começou na década de 60, quando o financiamento desse lugar foi cortado e mais pessoas chegaram nesse local. E a população cresceu para incluir pessoas com condições não identificadas como epilepsia. Em 74, Forest Haven recebeu pelo menos 20 indivíduos de um orfanato próximo. Entre 89 e 91, antes do fechamento da unidade, o Departamento de Justiça começou a monitorar as mortes por pneumonia aspirativa, que é uma condição que pode ser causada por procedimentos inadequados de alimentação, por exemplo, alimentar um paciente deitado. Há também relatos de abuso físico, mental e sexual desenfreado na instalação. Residentes anteriores relatam ter sido atingidos com cintos, interruptores e tacos de beisebol. Dentes perdidos e outros problemas dentários são comumente relatados. Muitos dos moradores que morreram foram enterrados em uma vala comum, que é uma cova que, ao invés de ser enterrada uma pessoa, é enterrada um conjunto de cadáveres e que são enterrados sem cerimônia nenhuma. Então, esses mesmos eram enterrados em vala comum sem marcação, até que uma lápide com 389 indivíduos foi erguida por algumas das famílias dos pacientes em 87. Hoje o local está abandonado e é cuidado pela polícia do Parque dos Estados Unidos, mas continua sendo uma atração popular para exploradores urbanos, como o vídeo que a gente está vendo. E muitos itens perigosos como amianto foram removidos, mas grande parte do equipamento, incluindo mesas, camas, brinquedos e até mesmo registros médicos, permaneceram lá mesmo depois do fechamento. Indo na página da Wikipedia, a gente consegue ver a linha do tempo desse local. 1925 foi inaugurado a Escola Distrital de Treinamento para Deficientes Mentais. 3 anos depois, em 1928, acontece o primeiro enterro no local. Em 1954, a torazina passa a ser amplamente utilizada em hospitais e instituições. Torazina ou clorpromazina é um antipsicótico para ser usado no tratamento de pacientes com esquizofrenia e foi sintetizado pelo químico Paul Charpentier em 1950. Então, 4 anos depois, passa a ser amplamente utilizado em hospitais e instituições e em Forest Haven também. Em 1963, o nome da instituição, que era Escola Distrital de Treinamento para Deficientes Mentais, muda para o que a gente já conhece, que é Forest Haven. Em 1967, Joy Evans, condenada a ficar em Forest Haven. A gente já chega lá em quem é Joyce Evans. Em 1971, o edifício Curley é inaugurado, que é um dos edifícios que fica nessa área. Em 72, mais de 100 vagas de emprego em Forest Haven foram reportadas. Em 73, dia 23 de fevereiro, o processo Evans v. Fenton foi arquivado, que significa Evans versus Fenton. Joy Evans é aquela paciente que vimos que entrou em 1967, e o que aconteceu foi que a mãe de Joy Evans percebeu que a instituição estava maltratando a filha dela e outros pacientes. Alguns até testemunharam, como este daqui, que disse ter visto um médico de Forest Haven dando um soco na irmã dele, e ele foi um dos que se juntou à senhora Evans no processo contra Forest Haven. Outros familiares também perceberam isso. Uma das coisas que aconteceu foi que a filha dela ficou mal na instituição e levaram ela pro hospital, porém em nenhum momento notificaram
ligaram a senhora Evans, a mãe, em nenhum momento notificaram que a filha dela estava no hospital. Chegando lá, ela e o médico percebeu que ela estava cheia de cicatrizes, marcas pelo corpo, e foi aí então que a senhora Evans percebeu isso e quis entrar com o processo judicial contra esses abusos, contra esses maus tratos, e os familiares dos outros pacientes se juntaram a ela depois de terem percebido a mesma coisa. Os culpados disseram que iam tomar as providências, iam consertar esses erros, mas que acabou seguindo uma série de desordens na instituição, continuou com os maus tratos, os abusos, violando a classe de direitos constitucionais dos membros. O caso foi se escalando e aí foram sendo descobertos todos esses problemas que aconteciam lá. Foi aí que deu uma grande briga judicial e que foi prolongado até o ano de 2010 mais ou menos. Em 74, um orfanato próximo a Forest Haven, que se chamava Junior Village, fecha e 20 crianças são realocadas para Forest Haven. Julho de 1976, Joy Evans faleceu com 18 anos. Em 78, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos junta-se ao processo Evans v. Fenty, que é o nome do caso que eu acabei de falar. Em 87, famílias de pacientes constroem uma placa para marcar os 389 indivíduos que foram enterrados em uma vala comum. Em 8 de agosto de 1989, Ark, que era residente desse local desde os 5 anos, morre de pneumonia por aspiração aos 22 anos, que é a pneumonia que pode ser causada pelos procedimentos inadequados de alimentação, por exemplo, entre várias outras coisas. Em 29 de setembro de 1991, o último residente é realocado. Em 14 de outubro do mesmo ano, Forest Haven fecha oficialmente. Ok, começamos com um jogo onde o vilão quer te possuir para vir para o mundo real e fazer matança. E terminamos com uma história bizarra de uma instituição para deficientes mentais, com um passado conturbado e cheio de problemas. E eu fico me perguntando como isso aconteceu, como a gente foi passar daquele jogo para isso. O jogo nos dá as coordenadas e eu pensei que fosse um ARG, um enigma, onde as pessoas iam ter que ir nesse local e ia ter alguma coisa do jogo lá para passar para a próxima etapa. Como vários ARGs funcionam, às vezes é bem comum darem as coordenadas para ir em algum lugar e descobrir alguma coisa e continuar com o enigma, mas depois de tanto pesquisar, não tem nenhum sinal de nenhum ARG. Talvez realmente era para alguém ir lá e ia ter alguma coisa sobre o jogo, mas não tem nenhum registro de alguém que fez isso e foi lá por causa do jogo e achou alguma coisa. A gente tem esse vídeo desse canal onde o pessoal vai lá, mas é só porque esse canal costuma visitar lugares abandonados e eles foram lá porque é um lugar histórico, com toda essa história por trás, e é um belo de um lugar abandonado, mas infelizmente não temos nenhum registro de nenhuma ligação do jogo com o local. Então fica a pergunta do porquê o jogo nos dá essa coordenada. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a quem assistiu. Eu sou o Samurai e este foi See You Soon. Até a próxima.